Mas enfim, o Matina tá de volta aí com mais um bloco. E agora a gente vai ter uma entrevista muito interessante, não é isso, Camila? Isso mesmo, com o artista plástico o Juca Máximo. Ele já está aqui com a gente no estúdio. Bem-vindo, E a gente vai começar, obviamente, falando um pouquinho sobre a sua vida, de como foi que você começou, o seu envolvimento com a arte, com a cultura. Você se apresenta para o público que está em casa assistindo. Bom dia. Bom dia, sou o Juca Máximo, artista visual, premiado em mais de 20 países. E estou em Fortaleza com a exposição chamada Full, que é onde eu reuni praticamente tudo que eu tinha e consegui reunir e a alfândega deixou trazer para mostrar para vocês. Juca, então vamos começar aí falando da sua trajetória, né, no mundo aí da arte. Como foi que você começou? Eu trabalho com arte desde os 13 anos, né? Era músico, então fui mudando a matéria. Em 2017, eu depois de passar por publicidade, ilustração e tudo, eu pintei minha primeira tela em 2017, em dezembro, e aí eu inscrevi no primeiro festival, que o prêmio era expor no Museu Nacional do Canadá, e eu ganhei, minha primeira tela foi o primeiro prêmio, aí eu pensei que ia ganhar o resto de todos os prêmios, né? Mas não foi bem assim. E aí eu comecei em 2017 a inscrever em festivais e a pintar. E eu continuei ganhando alguns prêmios importantes em artes visuais, em ilustrações. E aí, o último ano, eu recebi o convite para a Bienal de Veneza com produto de design, né? Então, comecei em 2017 e venho trabalhando desde lá, mudando a matéria. Comecei com tela, hoje eu estou com vidro, estou com resinas, com Corian, que é uma matéria diferenciada. Enfim, estou buscando o mundo aí. E vem cá, Juca, sempre pensou em trabalhar com arte ou já pensou em fazer algum outro curso, alguma faculdade, trabalhar com alguma outra área? Eu sempre pensei em fazer arte, mas eu fiz economia na UFC porque eu queria ser dono do meu próprio negócio. Então, a arte é um negócio, a gente tem que encarar como tal. Então, tem todo o investimento de marca, tem o investimento de materiais que são caros, como o Corian, que é uma matéria nobre. Então, sempre pensei na arte, mas, claro, eu fiz alguns cursos para poder me dar um norteamento e um planejamento mais eficaz no empreendedorismo. E como foi você falou, né, que pintou a primeira tela e já foi premiado, mas como foi que você decidiu, vou tentar pintar aqui? Eu trabalhava o dia todo com arte, né? Então, só mudava, como eu te falei, a matéria-prima, né? Eu trabalhava com computador, com papel, então fazia muita ilustração. Então, eu passei 10 anos no mercado publicitário, ilustrando. Trabalhei para agência de São Paulo, como freelancer mesmo, né? Então, eu pensei, não, vou testar aqui na tela. Aí eu testei na primeira tela e aí como eu já participava de festivais da publicidade e havia ganho alguns, eu pensei, não, vou me inscrever num aqui para ver o que é que dá. E aí eu ganhei, aí eu disse, agora. É muito difícil trabalhar com arte, trabalhar com pintura, com vidro. Tem alguma coisa que tu acha mais fácil? É preciso realmente você ter um embasamento, assim, de estudo? É preciso estudar arte? Eu sugiro, quando eu converso com outros artistas, principalmente mais novos, apesar que eu sou novo na arte, mas eu falo para ele não seguir definições ou métodos já existentes. Tem um artista que eu gosto muito dele, ele já é um senhor, mas ele trabalha com scanners 3D, e, enfim, é o Anthony Gormley, e ele fala que a arte é para o futuro. Então, assim, a gente tem que aprender a usar as fórmulas de desenho, a gente tem que aprender a usar as técnicas de pintura, mas eu acredito que o traço que a gente vai encontrar nosso mesmo, ele é uma soma de coisas, claro, mas também é você não ter aquele enraizamento de fórmulas, né, de ensinamentos. Então, se você consegue fazer um traço já sem usar a fórmula de desenho, as proporções perfeitas, ótimo, isso é um diferencial no mundo de hoje. Porque desenhar igual uma foto, tem muitos que fazem, não é fácil, mas tem muitos que fazem. Mas qual é o teu diferencial hoje na arte, né? Então, o Juca Máximo, ele procura essa desconstrução o tempo todo, né? Então, o que eu sugiro é sempre trabalhar o seu eu e tentar externalizar isso nas telas, né? Juca, e assim, a gente sabe que no Brasil a gente sofre muito com essa questão do pouco investimento em arte, em cultura. Por isso que você acha que, sim, que os prêmios que você ganhou são internacionais? Você acha que falta esse investimento no nosso país? Falta. A ideia de arte, de cultura, de beneficiar a arte, artes plásticas principalmente, ela é muito frágil, vamos dizer assim. Eu fui para Taiwan e lá a gente chegava uma pessoa com filas de gente querendo falar com ele.
e cheio de segurança, e lá é uma cidade super segura, não sei nem para que aquilo. E aí eu perguntava quem é, aí o pessoal, não, é o professor de artes plásticas da faculdade. Então, assim, os popstars lá são os professores, são artistas plásticos, então a cultura é diferenciada. Né? Então, assim, aqui falta incentivo, falta investimento, os editais são valores muito baixos, que não condiz com o valor de investimento da arte em si. Então, os prêmios lá fora me credenciou, né? Você até me perguntou antes se viver de arte era fácil. Não é, principalmente quando você não tem um mercado. Sim. Então, assim, eu fiz uma construção de fora para dentro. Né? Eu fui representado por galerias importantes em Nova York. Hoje eu sou representado pela maior do mundo, que é a Saash. E eles que me fazem a consultoria de preço e tudo. Então, assim, depois que eu peguei depois que essas pessoas acreditaram no meu trabalho, foi que o mercado local começou a me ver com outros olhos, né? Além da imprensa, que a imprensa sempre me deu apoio. Mas o mercado, ele gosta mais do que vem de fora. É incrível dizer isso. E é clichê já, mas é a verdade. Então eu tive que ganhar prêmios, ganhei prêmios em 4 continentes, expus em vários lugares para poder ganhar uma certa credibilidade. E aí sim, tem um valor de mercado competitivo aqui, localmente. Você falou num assunto assim que eu acho interessante, né? Que a gente valoriza mais do que vem de fora, né? Do que a gente mesmo assim produz aqui dentro, porque é a realidade, né? Sabe dizer por que isso acontece? Essa questão da credibilidade, da valorização do que vem de fora. Isso na arte, obviamente, falando. Para você viver de arte hoje, você tem que ter um produto com um certo preço. Né? Você tem muito artista que faz freela em agência ou trabalha com outro tipo de segmento. Então, para você vender um quadro hoje, um valor bacana, que você possa sobreviver e continuar comprando materiais, investindo na sua marca, você tem que vender para a classe mais elitizada. Não tem para onde correr. Né? Então, se você tem que vender para esse pessoal está acostumado a viajar, conhecer museus. Então, ele vai comprar um artista que tem um nome, ou então um conhecimento lá fora, né? Um reconhecimento lá fora. Então, assim, é uma cultura, de fato, que eles conhecem lá fora, vêm numa galeria. Quando sabe que eu já expus em lugares importantes, como na Times, aí eles né, ou na Quarta Avenida, então eles já olham com outro olhar, já tem um olhar diferenciado e começa a comprar o meu produto, né, que não deixa de ser um produto, a obra. Mesmo que minha ideia, a minha missão seja conectar as pessoas, eu tenho um conceito disso, mas é um produto, eu acabo vendendo, né, mesmo sendo prioridade. Então, eu acredito que essa cultura de consumo da arte local é porque quem te sustenta é a classe mais elitizada. Então, eles têm o costume de ver museus, galerias grandes. Então, quando eles vêm lá fora, eles te valorizam. Acredito que seja mais ou menos por isso. Porque tem artista local vendendo por preços bem abaixo, né? E vendem. Né? Então, a questão é mais mercado mesmo. E assim, nessa sua trajetória, né, de estar viajando aí 4 continentes, de já ter exposto em vários locais do mundo, tem alguma que você lembre com mais carinho, que tenha sido mais especial? Tem sim. Primeiro que eu achei incrível, a feira de Taiwan, né, o Art Revolution. Eu sempre falo isso, eu acho muito interessante, porque primeiro que é um choque cultural. Né? Você vai para o Oriente, a cultura é diferente e tudo mais. Mas eu fui lá 2 dias antes Não, eu estava no voo, porque é 2 dias para chegar lá, são 36 horas de viagem. Eu estava até brincando na entrevista que eu dei para eles lá, que eu falei, rapaz, dá para ir para a Lua, né? Então, eu vi 3 nasceres do sol no caminho do avião, né? No mesmo voo. E aí, quando eu cheguei lá, no avião, eu soube pela curadoria que eu já tinha vendido todas as minhas obras antes de chegar. E aí, quando eu cheguei, conversei com as pessoas, você vê um percentual de vendas de 93%, numa feira que tem milhares de obras. É como se você levasse 100 obras e vendesse 93, é um absurdo. Isso não existe nem na SP Art. Então, você vê isso, você vê a cultura, como eu falei, do professor sendo aclamado lá. Então, tem um choque cultural muito grande. E outra, você vê prédios incríveis, como você vê em Nova York, né, e do lado um templo de 1000 anos. É uma coisa absurda. Né? Então, essa viagem, o Oriente, ele me cativou demais. Se não fosse tão longe, eu iria morar lá. Mas vem cá, conheceu Taiwan, conheceu Veneza, quais são os outros lugares que tu conheceu, assim, apresentando tuas obras? Pronto, teve Chicago, né, Amsterdã, Miami, né, e tem outras exposições que tinha viagens programadas, eu ainda estou com uma passagem comprada aqui e eles não querem me repor, mas enfim, tem muitas viagens para acontecer ainda, mas minhas obras já foram para vários lugares, eu não consigo estar em todos, né, porque fica inviável, eu tenho que trabalhar. Então, a viagem, ela consome muito tempo, porque eu fico numa feira ou fico numa exposição. Né? Mas eu já fiz exposição na Índia, fiz
em 5 cidades nos Estados Unidos, Europa, Paris, fiz Veneza, vou fazer Veneza agora, na Bienal, que é o maior evento do mundo. E, enfim, tem outros lugares para ir, China também, Japão. Enquanto isso, a gente fica só aqui, né? A gente não sai do Ceará. A gente fica só admirando. Mas, e assim, esse período de pandemia, né, muita gente disse que uns ficaram inspirados, outros tiveram bloqueios. Eu tenho amigos que são artistas e eles tiveram muito esse problema, sabe? Assim, uns tinham muita criatividade e outros bloquearam. Como foi pra você esse período de quarentena? No começo eu tomei um susto, porque o primeiro segmento que fechou foi o nosso, né? Então, quando o Guggenheim fechou, eu, pronto, o que eu vou fazer agora? E aí eu entendi que existia uma pandemia. E depois disso eu fiquei num tempo meio que sem entender, preocupado com minha família já tem uma certa idade. E depois disso eu comecei a criar. Eu tenho uma série que fala de máscaras, né, as ausências. E em Taiwan as pessoas usavam as máscaras, no Chicago também. Eu tenho uma obra que a máscara é na obra e tira, você coloca em você e bota de novo, que fala da absence yourself, que é se ausentar de si mesmo. E aí entrou em voga a gente hoje viver atrás de máscara, então foi bem bacana. Mas eu nunca havia feito uma série completa. Eu sempre fazia 2 obras, 3 obras e eu partia para outra série. E isso era um problema para o mercado, porque o mercado local ele entende que você tem que terminar uma série, tem que ter um estilo, já eu não acredito muito nisso. Eu já acredito como Gonley, como Kai Kiang, que fazem séries totalmente alternadas, depois volta para a primeira e volta para a quinta, vai uma loucura que eles fazem. Só que nessa pandemia eu consegui parar as viagens, consegui parar de expor e reuniões, que a gente faz muito para captar recursos e captar material, né? E aí eu fiz uma série completa, que foi a Gravity, onde eu fiz De Olhos Vendados, foram 20 obras, 20 pinturas, tem instalação, tem escultura. Então, nessa pandemia, eu consegui criar uma série inteira. Nunca havia feito isso, né? Então, eu fui do pensamento de preocupação. E agora, os maiores museus fecharam, as galerias vão... É escada, né? Para a criação, né, efetiva de um material já só naquele momento, né? Que você cria e viaja, não dá tempo para nada. Dessa vez eu consegui fazer uma série inteira. E foi gratificante. Ai, que bacana. Então agora a gente vai para um rápido intervalo, né? Depois desse comecinho da conversa com o Juca, que é uma inspiração para muitos artistas, principalmente aqui do Ceará. E a gente volta já com mais Juca Máximo, né? E mais informação sobre esse mundo da arte. Pronto, agora eu falo, estamos de volta, para não ter esse problema, esse erro, também que agora você volta. A Camila, ela revela todos os segredos dos bastidores, assim não dá, Camila. Eu faço isso. Mas estamos de volta aqui com o Juca Máximo no nosso estúdio. E agora a gente vai ver aí algumas imagens. Isso mesmo, do Juca pelo mundo, né, pelo afora. mundo. Vamos explicar, vamos entender. Onde é que você estava aí nessa foto, Juca? Bem, sim, aí já era a minha galeria aqui, tá? Eu abri uma galeria aqui no Rio Mar, vou ficar até o ano que vem. É uma ideia, de certo modo, inovadora, uma galeria e estúdio, onde eu abro o estúdio para as pessoas interagirem comigo e verem o processo criativo, né? Porque tem esse pensamento de, o artista é um ser de outro mundo, intocável, o cara é quase um semideus. E nesse caso não, é só trabalho e eu mostro para as pessoas lá, minha mesa está exposta, meus materiais, e elas podem entrar e ver. E também eu tenho um feedback pela primeira vez, eu ter acesso a essas pessoas, né? Porque quase sempre a gente está numa feira, num evento, numa exposição, a gente vai e conversa com as pessoas, conversa com a imprensa e vai embora. Né? Dessa vez eu recebo os feedbacks, as pessoas saem chorando, eu também. E é uma troca de experiência maravilhosa. Juca, você é cearense? Sim, sou cearense. Como é que é ser cearense, viajar pelo mundo aí afora, ter um feedback bacana do público, ter essa interação do público e trabalhar com arte? Como é que é? É bacana, as pessoas não olham para de onde a gente veio, onde a gente nasceu, no mundo da arte, né? Principalmente os jurados, as grandes feiras, as grandes galerias, elas se preocupam em focar no trabalho, então não estou nem aí se eu nasci em Nova York, em Fortaleza. Eu acho isso bacana porque vira um sistema bem global mesmo. E as viagens são super bacanas, você conhece culturas diferentes. A minha pesquisa artística para Gravity, né? Meus questionamentos são bem internos, mas essa pesquisa artística foram 8 meses. Eu comecei com uma conversa que eu tive com o Butanês, né? Ele é
um budista que mora em Butão. E aí, é um artista, a gente conversou em Taiwan e a gente começou esse diálogo. Eu fui avançando na pesquisa sobre a espiritualidade, né, principalmente dessa cultura. E aí eu entrei na psicanálise, na neurociência, na filosofia mais social. Então, partiu de uma conversa com um budista lá na China. Foi um negócio bem interessante. Que bacana. A gente tem mais imagem aí? Olha só. Isso aí já... Modelo, né? Também de artista plástico é modelo. Mais ou menos. Mas ele também O fotógrafo foi bom. É também na exposição? Na exposição. Essa obra que está aí desfocada, que está atrás de mim, é a Absence, que ela fala do uso da máscara, que eu fiz há 2 anos, e ela já viajou o mundo inteiro. Já ganhou o prêmio em Londres, já na China. Ai, que bacana. Tem mais uma, gente? Acho que... Pronto. Aí é uma matéria, né? É uma matéria falando dessa obra, que é a obra principal da galeria, da exposição hoje, que eu peguei 35 quilos de vidro, coloquei sobre tela. Eu tenho essas coisas de químico também, eu adoro fazer o que é difícil. E o grande lance dessa obra era eu colocar 35 quilos de vidro, formando uma pessoa como nós, né? No decorrer da nossa vida. A gente tem toda uma informação, toda uma construção de emoções, desde quando a gente nasce, né? Até para respirar dói. E a gente vai tendo várias dores na vida, a gente sente frio, a gente sente fome, a gente sente tudo. E mesmo assim a gente consegue, com tudo isso, a gente consegue se reconstruir, mesmo que sendo em pedaços de vidro, em algo que se torna belo, poético e que pode iluminar as pessoas. Então essa obra ela é toda feita de vidro. Eu também quis dar o contraste de muito peso sobre um tecido, de mostrar que mesmo em pedaços a gente pode se tornar algo fantástico, né? Essa é a grande ideia. E assim, a gente tem muito aquele mito, né, dos artistas que se inspiram no seu amado, na sua amada, no seu filho, ou algo do tipo. Você tem alguma inspiração, assim, para uma obra específica, para uma exposição específica? Vem de dentro, vem de fora, vem da onde? Tem várias inspirações. Antes eu fazia fotos de pessoas na rua, ou então esboços rápidos, que eu gostava daquela situação, ou então eu vi algum queria entender o que estava passando, ou então qual era o pensamento que vinha, o sentimento que estava tendo naquele momento. Tem minha esposa também, que é minha inspiração, ela é modelo para muitas obras minhas. Mas eu fui criado numa casa de 7 mulheres, então eu via o dia todo, isso, rodando nos corredores, essas mulheres para lá e para cá, e aquele turbilhão de sentimentos e emoções, a flor da pele, confesso. E desde esse início eu gostei de expressar esses sentimentos, essas emoções. Eu acredito que o ser mulher, né, ele é mais, vamos dizer assim, ele consegue externalizar melhor os sentimentos. O homem é mais contido quase sempre, então você consegue captar um pouco mais, não com toda a claridade do mundo, não com toda a sabedoria, mas você consegue entender um pouco desse sentimento. E eu consigo passar isso para minhas telas. Você é artista plástico, trabalha com vidro, escultura, faz também. Como é trabalhar com esses materiais? Assim, existe um material mais fácil que o outro? Qual é a dimensão realmente assim, de profundidade que você precisa entender cada material que você utiliza para criar uma obra, por exemplo? Eu estou em constante evolução, né? Eu tento desconstruir o que eu aprendo para construir algo novo. Confesso que já explodi vários moldes por usar muita química e, enfim, pega fogo, explode molde. É um negócio que é bom ficar longe. Mas o material mais prático, claro, é a tela, pintar sobre tela, porque já você pega uma tinta e vai lá e pinta. Claro que eu fiz dessa vez de olhos vendados para eu trabalhar o olhar do inconsciente, né? Já que minha pesquisa artística é toda voltada nisso. E nos estágios da consciência também. Mas tem materiais complexos, como o vidro. É muito difícil você trabalhar com vidro, porque resinas pode estourar o vidro, você não pode esquentar muito, então é perigoso. Então tem materiais que realmente são mais complexos. E tem materiais muito bons e nobres, como o Corian, que é uma chapa onde eu gosto da esmerilhadeira, que é um material bem industrial, que eu passo nele todinho, corto, sai pó para todo lugar. E depois eu consigo modelar ele esquentando e ele fica mole, e depois que ele esfria ele fica rígido. Então é uma matéria bem diferenciada. Então trabalhar com essas matérias são bem interessantes. Mas o vidro eu acredito que até agora é um material mais complexo, porque
ele quebra, ele é frágil, ele é difícil de manusear, ele já explodiu moldes, então esquentar muito não é bom, e ele também não pega muitas resinas. Mas você tem um espaço específico, né, pra isso, né? Porque... Tenho sim, eu faço isso num galpão bem seguro, sem muitos perigos, tá? Como é que é? A família, né? A família pode ficar lá junto contigo, pode mexer alguma coisa, ou é daquele tipo de artista que não toque nas minhas coisas, tem que ficar organizado do meu jeito? Foi uma pergunta bem interessante, porque eu tenho uma série chamada Absence Object, que foi o seguinte, eu tava numa viagem e o embaixador me deu um presente pro meu filho, o embaixador brasileiro. E aí era uma caixa que era para uma criança de 5 anos, eu deixei, tudo bem, ok, obrigado. E aí meu filho só tem 3. E aí um dia eu tava com uma tela sobre a mesa, e aí ele pegou o brinquedo e soltou sem querer as peças em cima. Aí eu olhei assim, nossa, não, isso aqui dá uma série. Então assim, eu adoro quando ele mexe nas coisas, porque ele me deu uma ideia de uma série bem bacana. Então a série da Absence Objects, que é uma série que já viajou também em vários lugares, quem criou foi meu filho, ninguém pode ficar sabendo disso não, porque senão ele vai querer o direito autoral dele. Mas foi ele que deu a ideia, então o pessoal mexe lá, eu não tenho muito isso não, né? Eu acho que é colaborativo. Então, como as pessoas vão na galeria e falam seus sentimentos, mesmo eu tendo um conceito definido, né, mesmo eu tendo uma ideia pronta para aquilo ali, mas eu acho que os sentimentos, mesmo sendo colaborativos, eu sinto a mesma coisa que você, só que de maneiras distintas. É bom eu entender o que você sentiu naquele momento. E eu pegar isso para mim, porque eu acabo evoluindo também como ser humano e acabo evoluindo como artista. E minha pesquisa só avança com isso. Juca, e assim, a gente vive num cenário que é de massificação, né? E suas obras são todas únicas, na exposição, né? Você vê que tem todo um conceito, mas você também considera as artes que são feitas para venda mesmo para o público, que o artista faz 3 obras assim iguais para vender, para comercializar, também considera como arte? Assim? Sim, com certeza. Tem um padrão mundial, tá? A gente tem que seguir. Tem um padrão mundial que acredito que seja até 20 unidades iguais se torna original, tá? Depende muito da cultura. Mas eu faço edições limitadas, só que as minhas edições limitadas como é que é? No lugar de fazer impressão, como alguns artistas fazem, fine art, enfim, litografia, eu pinto de novo. Então no começo foi estranho, mas aí depois que eu peguei a consultoria com a Saashi, eu falei, não, eu quero que seja, mesmo que seja uma obra que eu vá reproduzir novamente, não vai ficar igual. A intensidade é diferente, a linha é diferente, a pegada é diferente. Eu faço uma quantidade menor, faço 9 e nunca fica igual. Bacana isso. E eu também mudo as cores, mudo o padrão, mas eu faço a mesma figura, a mesma pessoa. É como se eu estivesse te pintando 9 vezes. Né? Então, com o mesmo ângulo, o mesmo jeito, eu pinto você com 9 vezes. Mas eu estou com 9 sentimentos diferentes, ou não, às vezes pode ser alguns parecidos. Né? Então, eu acho que é arte, eu acredito que seja arte. Tudo que é original, tudo que vem de você mesmo. Né? E tem artistas como fotógrafos que fazem reproduções, não deixa de ser arte por isso. Né? Você vê um Cartier-Bresson, tem 20 unidades, quem que não vai querer um Cartier-Bresson em casa, né? Né? Tem Gabriel Iqbal, faz 5, enfim, é a arte do mesmo jeito. Né? Claro que são artes diferentes, como a instalação é diferente, como a música como a pintura de tela é diferente de uma fotografia, mas não deixa de ser arte. Eu vou te perguntar aqui uma pergunta simples, eu acho que qualquer pessoa pergunta isso para um artista. Como é que você vê hoje em dia a arte? Na modernidade, na contemporaneidade? Tem um pensamento que eu tenho isso em mente, né? Desde quando eu me entendo por gente, né? Que todos nós somos contemporâneos do nosso tempo. Se a gente for para 1500, vamos lá, Michelangelo era contemporâneo naquela época. Se a gente for para 1900, Monet era contemporâneo no seu tempo, Van Gogh era também. Então, não importa o momento que a gente tiver, somos o mais moderno que existe. Somos o que tem de mais moderno no mundo. Então, assim, a arte, ela, claro, hoje está num patamar totalmente diferente de 100 anos atrás. Isso não tem como negar. E eu acredito que a gente deva pensar diferente mesmo. Claro que eu não acredito muito também em você jogar um papel em cima da mesa e criar um conceito maravilhoso e dizer que isso é arte. Não deixa de ser, não estou dizendo que não é.
Mas você deve fazer algo e defender com unhas e dentes, dizendo que aquilo é arte por um conceito, por uma defesa. Eu me lembro que na época de publicidade, você fazia um conceito mais ou menos e uma super apresentação para vender o peixe, né? Então, a arte contemporânea tem muito disso também. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que a arte ela tem que ter sentimento, ela tem que ter um conceito, claro, bem definido, ela tem que ter um significado, ou vários significados, né? Mas eu também acredito que a arte ela só é arte quando toca a alma das pessoas. Se não tocar, pode ser a coisa mais linda do mundo, pode ser um Monet. Se não me tocar, é só mais um quadro. Agora tem Monets que me tocam, né? Como tem Manche que me toca, como tem, enfim, né? Pollock e etc. Então, tem Juca que toca as pessoas e tem Juca que não toca. Então, eu não sou dono disso, né? Eu acho que a arte ela tem que tocar as pessoas de alguma maneira. É o papel dela. Ligar algum botão de start ou trazer algum pensamento sobre algo que está acontecendo, ou se você trabalhar com a guerra, mostrar que ela existe, se você trabalhar com dores, mostrar que existem esses questionamentos, mas ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que dar algum start, senão ela não tem fundamento algum, mesmo a coisa mais linda do mundo. E assim, Juca, pra gente encerrar, você é um conterrâneo, né? Veio aqui da nossa terra e tá ganhando o mundo com a sua arte. Tem alguma dica que você quer deixar pra pessoa que tá aí pensando, caramba, mas eu vim aqui do Ceará, não tem tanta projeção e quer começar, mas tá aí com medo, tá meio receoso. Tem alguma dica? Hoje tem, sim, claro. Tem, vamos dizer, fórmulas, porque eu sei que existem padrões para você ter um sucesso na arte. Primeiro, você tem algum talento e técnica. Você tem que ter um dom, um talento, não que isso seja fundamental. Claro que tem uma diferença. Se eu souber a técnica, eu posso avançar e encontrar o dom em algum momento, né? Mas tem que ter um talento, tem que ter uma paixão pelo que você faz. Se você ama a arte, meu amigo, tem que entrar com tudo, né? E hoje a gente vive num mundo globalizado. A obra que vai para a Bienal de Veneza, um curador do SCC, que é do Europa Cultural Center, viu pela uma galeria de Nova York, ligou para a galeria perguntando o que era aquilo. Nem a galeria sabia. Me ligou e eu disse, eu acredito ser a primeira divisória artística do mundo. Não sei. Eu fiz pesquisas há 3 anos e não achei nada. Mas, diga isso, mas que eu não tenho certeza, né? Que a gente não tem como ter certeza se algo é exclusivo. E aí, eles mandaram para lá e eles acreditam ser a primeira divisória artística do mundo e vão levar como tal, né? E uma postagem de Instagram. Então, eu acho assim, faça o que ama, aprenda, claro, não usando as fórmulas como padrão para a sua vida. Você tem que encontrar o seu método, você tem que encontrar a sua técnica, ou então desconstruir a técnica que você aprendeu para fazer algo novo e publicar e postar que uma hora vai ser descoberto. Se não for, você trabalha até ser, né? Porque a arte, além de você ter o seu talento, você ter o seu posicionamento de mercado, você ter o seu investimento, tem também a sorte, querendo ou não. Porque tem que ser alguém grande te encontrando. Um curador importante, um grande jornalista da Times, do Caderno de Arte, né? Tem muitas histórias por aí de artistas brasileiros que estavam com um quadro na Quarta Avenida, alguém viu e pronto, virou o mundo, né, para ele. Então você tem que mostrar, tem que fazer, tem que aproveitar as oportunidades, né, e trabalhar com o que ama. Se for arte, se for artes plásticas, se for música, se for escultura, vá. Porque tem chance demais de dar certo. A gente está quase chegando no finalzinho, mas eu quero fazer uma pergunta que eu estou curiosa agora. Como é que é ser artista, ter arte e poder fabricar, né, diversas coisas para o público? Já teve, assim, essa interação com o público, querendo ou não, vai surgindo comentários, vai surgindo críticas. Como é lidar com esse tipo de coisa? Porque a gente está trabalhando aqui agora, a gente vê como é que está funcionando. Das críticas, das elogios. Eu vou te falar uma coisa sobre crítica. Eu já falei muito sobre críticos de arte, por exemplo. Mas a maioria dos críticos é o próprio segmento, é o próprio mercado, né? Então, são artistas falando de outros artistas. Isso acontece aqui, assim, eu vejo só aqui, para falar a verdade. Porque mais eu ganho grandes amigos nas viagens. Derrubei aqui minha notinha. Mas o que eu vou falar da crítica, você pegue para você o que é bom, o que não é, não ligue, né? Eu vou dar um exemplo bem claro. Falavam que eu usava foto-referência. Eu aprendi nos cursos de desenho que tinha que usar foto-referência. Aí disseram que eu usava foto-referência. Aí não usei mais, usei modelo vivo.
Falaram que eu usava modelo vivo. Agora eu pintei de olhos vendados. Eu não sei mais o que vão falar. Mas, enfim, eu fiz isso para a evolução do meu trabalho. E aí, quando eu fiz de olhos vendados, não foi para dizer que eu era bom ou ruim, não. Foi baseado na minha pesquisa artística de trabalhar o inconsciente. E, por acaso, bateu com todas as outras questões críticas que eu recebi. Mas eu acredito que a gente pode evoluir e a crítica a gente tem que receber, não acumular isso para si. Né? Como vocês falaram aí, devem receber críticas também, mas eu acho que a gente tem que ver o dia. Sim, a gente tem que evoluir como pessoa, como profissional, saber qual é a nossa missão de vida. Se a missão de vocês é comunicar, que comunique da melhor maneira, da maneira que vocês acham interessante. Eu achei bem diferente do jeito que vocês fizeram aí, eu acho bacana. E tem que ser assim, né? As pessoas, elas criticam o que acham diferente. E isso é cultural, isso existe há 1000 anos, não tem como a gente mudar. Então, eu acho que fazer o nosso papel, preocupado com a nossa missão de vida, e que é o mais importante, e amar, e ser feliz, e pronto, é isso. Bom, pra finalizar, a Camila tá muito empolgada, gente. São coisas que eu gosto. A gente ficou sabendo que agora você tá aqui com uma exposição na galeria, né? A gente vai soltar um vídeo aí pra você daí de casa também acompanhar, tá? E aí, conta um pouquinho mais de como é que tá funcionando essa exposição, que é no Rio Mar, é isso? Isso, é no Rio Mar, no piso L2, em frente ao elevador panorâmico. Foi uma parceria que eu fiz com o Rio Mar, até o ano que vem eu estarei lá. Como eu falei, é uma galeria, a minha galeria e estúdio. Eu coloquei tudo no mesmo lugar, para eu ter essa interação, para eu ver as pessoas entrando no meu estúdio. Não tem esse negócio de bater a porta, não. Pode ir lá, entrar e ver eu trabalhando. Então essa era a ideia de unir isso, né? O Rio Mar apoiou com tudo, deu maior força. Como eu falei, eu acredito que seja algo um pouco inédito em relação a montar estúdio e galeria, onde o estúdio é aberto para as pessoas. Eu queria mais sentir o feedback delas, né? E é muito gratificante estar lá e as pessoas saírem chorando enfim, elas nem compram as obras. Eu nem quero que chegue lá alguém e, quanto é isso, eu vou levar. Não, eu quero que elas cheguem, sejam tocadas, que conversem comigo como uma pessoa comum, como uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Não muda nada eu ser artista ou pintar um quadro, tocar uma música. Não tem nada diferente. Somos todos iguais e acredito que o compartilhamento de sentimentos e conhecimento é o mais importante. E eu vou evoluindo como pessoa e como artista. É maravilhoso. Obrigada. A gente vai chamar o intervalo, mas vai sair o vídeo logo Vai depois. sair o vídeo, sim. A produção já confirmou também. A gente volta já com mais matina, então curte aí o vídeo da exposição do Juca Máximo.